Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de análise técnica. Estamos na quarta e última semana. Agora essa aula para falar de Trading System, né? Acabamos de finalizar aí, acabei de gravar o vídeo aqui com a galera que está assistindo comigo ao vivo, o vídeo sobre as fases, né, da competência de um trader, né? E esse vídeo está disponível aí no canal, lá na playlist do curso de análise técnica aplicada. Vocês podem conferir lá. Na verdade, são dois vídeos que tratam do tema de psicologia do mercado ou psicologia do trading. Para mim, uma das principais pilares, né? Não o primeiro, porque o primeiro, vou repetir aqui sempre, é o gerenciamento de risco, mas logo depois dele vem a psicologia do mercado, né? E sem ela, né, você não vai conseguir aí aplicar as técnicas da forma correta, né? E agora que a gente vimos as técnicas, né? Passamos 2 semanas aí vendo todos os aspectos técnicos, não todos, né? Mas talvez os mais básicos e importantes para você começar a montar o teu trade system, né? Então a gente viu os aspectos técnicos, a gente viu os aspectos de gerenciamento de risco e a gente viu a psicologia do mercado. Então, na hora que a gente junta esses três, a gente consegue estabelecer um método de trabalho. Esse método é o que nós chamamos de trading system. É um sistema de trading, né? Um sistema de operação, é um método para operar no mercado, tá? Então, o trading system ele precisa ter regras bem definidas para você tomar decisões no mercado financeiro, seja para comprar, para vender, para sair de uma operação, para continuar nela, para fazer um trailing stop, coisas desse tipo, né? E a gente pode dividir os trade systems de diversas formas, né? A gente pode tipificar os trade systems de diversas formas diferentes. Eu trago aqui uma forma que é a que eu acho que cabe aqui para esse nosso estudo nesse momento, que é dividir o trade system entre objetivo e mecânico e trade system discricionário, né? Que eu acabei falando um pouco na quinta fase da evolução de um trader que a gente acabou de ver, né? Que está no vídeo anterior. A importância de você iniciar, né, a tua vida de trader com um trade system mais objetivo, né? Com regras mais claras, fechadas. E lá no final da tua evolução como trader, você começar a adotar um trade system mais discricionário, né? Ou você mesclar as duas coisas, que eu acho que é o ideal, tá? Mas a diferença basicamente é essa. Num trade system objetivo, mecânico, e você tem regras claras e você opera toda a vida que der aquele sinal. Sempre, né? E é importante que você opere todos os sinais. Você não pode operar alguns, você não pode tentar escolher os sinais nessa fase. Você tem que operar todos. Alguns vão dar prejuízo, outros vão dar lucro, tá? Você tem que ter ciência disso e não vai deixar de operar porque eu tô com medo desse de agora. Nunca dá para saber qual é o que vai dar prejuízo, qual é o que vai dar lucro, né? Quando você vai fazer um backtest de trade system, você vai lá as operações vencedoras, as operações perdedoras, né? E aí você vê o quanto perdeu, o quanto perde, o quanto ganhou, o quanto ganha. A primeira vez que eu vi isso, vem cá, mas não dá para tirar essa parte do que perde, não? Não fica mais fácil, não? Aí a gente só fica com a parte do que ganha. Olha quanto eu ganharia se fosse só a parte do que ganha, né? Já vai até ver isso na hora de avaliar um trade system. Mas o fato é que é impossível saber quais são os que vão dar certo, quais são os que não vão. É impossível, né? E aí, quando você opera um trade system objetivo, você tem que fazer todos, né? O Leandro estava falando para mim, ó, tô operando aqui um trade system aqui com base na banda de Bollinger, com estocástico lento e tal, mas eu não estou fazendo todos os sinais. Eu nem sei se realmente o resultado seria bom se eu estivesse fazendo todos os sinais e tal, porque nem sempre eu tenho tempo. Beleza, às vezes a pessoa não está na tela, não vai fazer mesmo, mas se tiver a chance de estar na tela, o ideal é que você faça todos os sinais, né? A não ser que você reconheça uma condição técnica no gráfico que não é favorável para o teu trade system.
se você conseguir reconhecer isso de uma forma objetiva, ótimo, porque aí você pega aquela condição e inclui como regra no teu trade system. Ó, nessa condição, eu não opero o meu sinal lá, eu ignoro os sinais nessa condição. Aí você passa a ter mais uma regra que vai compor o teu trade system. E aí você vai amadurecendo ele. O trade system, eu divido da seguinte forma, tá? Os componentes dele. Ele tem que ter um setup, tá? Muita gente, esse termo setup e estratégias, ele muitas vezes ele é usado para coisas diferentes por traders diferentes, né? E eu não vou julgar aqui o que é certo e o que é errado, né? A definição de setup e estratégia. Mas eu vou explicar aqui o que eu estou querendo dizer com setup e o que eu estou querendo dizer com estratégia. Mas o que nós vamos falar de estratégia aqui, muita gente chama de setup, tá? Mas que para mim é diferente, são coisas diferentes. O setup, para mim, o que nós vamos se referir aqui, nos referir aqui, é aqueles componentes do teu trade system que você vai utilizar, que está lá no teu gráfico, né? Então, por exemplo, as médias móveis que você usa, mais lá o indicador estocástico, mais a banda de Bollinger e o tempo gráfico que você vai trabalhar. Aquilo é o teu setup, tá? É como o André Moraes gosta muito de falar, né, no treinamento dele. Ele fala que as estratégias dele é como uma receita de bolo, tá? E você precisa, para fazer um bolo, a primeira coisa, dos ingredientes. Então, o setup, para mim, são os ingredientes do meu trade system, né? As ferramentas do meu trade system. Tá? No meu caso, por exemplo, eu uso a média 17 e 72 exponencial, uso um ADX e uso o difusor de fluxo. Nos tempos gráficos, 5 minutos, 20 minutos e 1 minuto, no caso do day trade, para fazer o triple screen. Então esse é o meu setup. Tá? Tem mais algumas coisas aqui, mas eu não quero complicar demais, vou resumir. Esse é o meu setup. Tá? As estratégias é que vão me dizer quais são os sinais com base nesse setup que eu vou utilizar para operar. Tá? Então eu quero distinguir aqui, pelo menos enquanto a gente estiver falando aqui nesse treinamento, nesse curso, nessa aula, setup de estratégias, são coisas diferentes. E dentro de estratégias, eu posso ter várias estratégias diferentes que usam os mesmos ingredientes, as mesmas ferramentas, o mesmo setup. Tá? Eu com esses indicadores aí e esses tempos gráficos, eu tenho várias estratégias diferentes. Só que elas vão dar entradas, vão dar sinais em momentos diferentes, né? Funções diferentes. A primeira coisa que uma estratégia precisa é de um filtro, né? Por exemplo, depois eu vou detalhar um pouco mais aqui, uma das estratégias que eu utilizo. Mas, por exemplo, eu posso colocar lá no meu trade system que eu só faço operações de compra se o mercado estiver trabalhando acima da média de 72. Só faço a parte de venda se estiver abaixo da média de 72, tá? Eu já ponho o filtro. Muita gente, por exemplo, faz isso com a média de 200 períodos, né? Eu só compro acima da média de 200 períodos. Só vendo abaixo dela, tá? E aí o cara já olha para o ativo e fala assim, ó, tá acima da média que eu estabeleci lá como filtro, eu só vou olhar para compra. Não vou nem pensar em venda. Tá abaixo, eu só vou olhar para venda. Não vou nem pensar em compra. Então, primeira coisa é você ter um filtro, né? É bacana quando você tem esses filtros já claro estabelecidos na tua estratégia. Quando você vai, por exemplo, fazer um screener, né? Vai olhar todos os ativos para operar para swing trade, por exemplo. Você vai passando um a um, ó. Você tá afim de procurar ativos para compra, você vai passando. Tá abaixo da média 62, passa. Tá acima, aí peraí, deixa eu olhar aqui esse gráfico. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço meus estudos de swing trade. Mas é mais ou menos assim. Tem coisa que eu vou passando rápido. Opa, já estou vendo aqui meu filtro. Então agora eu vou estudar esse gráfico com mais calma. Eu vou procurar o sinal, que é o próximo item, né? No meu caso, para a maioria das estratégias, o meu sinal é o tal do pivô, né?
Eu quero comprar, eu vou procurar um pivô de alta. Esse é o gatilho para mim operar, tá? É o tal do pivôzinho. Ele fazer esse movimento aqui, né? Que faz com que eu compre aqui e bote meu stop aqui. Então, se é para vender, ele fazer esse movimento aqui. Eu vendo aqui, coloco meu stop aqui. Então, quando todos os filtros estão ali sendo atendidos, né? Pela minha estratégia, eu vou lá e espero o sinal. Pronto, a única coisa que falta. Na hora que ele arma o pivô, eu acompanho minha ordem. Esse é o gatilho para mim entrar na operação, tá? O que mais que o Trade System precisa ter? Precisa ter um gerenciamento de risco. Em quanto de capital eu vou entrar? Quanto de risco eu vou assumir nessa operação em relação ao meu capital? 1%, 2%? Qual é a tua regra? Né? Essa regra precisa ser estabelecida antes de entrar no trade, né? E não depois. Tá? Então, eu preciso de gerenciamento de risco. Depois que eu entro na operação, eu já preciso ter claro qual é as regras que eu vou utilizar para gerenciar minha operação, para que o medo e a euforia não tomem conta aí do gerenciamento de operação. Então, das coisas mais importantes, tá? De um trade system, porque muitas vezes a pessoa faz a entrada certa e dá tanta margem para conduzir a operação, tá? De forma tão aberta que a emoção vai conduzindo a operação para ele. Ah, eu acho que vai longe, aí o cara põe alvos longos, deixa o trailing stop muito aberto, não vai mudando o stop. Ah, eu estou com medo da operação voltar, ele aperta demais o trailing stop. Então você precisa definir isso antes. Tudo isso, gente, que eu estou falando, quando você define essas regras e você tem algo para seguir na tua operação, tudo isso vai te ajudar a controlar a emoção, a tudo aquilo que a gente falou das fases do trader. Se você não tiver isso, vai ser muito difícil você controlar a emoção. Vai ser muito difícil você sair daquela fase 2 para a fase 3, para a fase 4, tá? Porque você não tem nada para te amparar. A única coisa que vai te amparar no momento que você entra na operação é a emoção. Ela que vai te conduzir. Porque você não estabeleceu outra coisa para te conduzir. Né? Você precisa estabelecer essa coisa. Então, essa coisa precisa fazer parte do teu trade system. Aonde que você vai fazer a realização parcial? É 1 para 1? Então, beleza, põe lá. 1 para 1. Beleza, é lá que eu vou fazer. Como é que vai ser meu trailing stop? É baseado no high-low? É baseado no SAR parabólico? É baseado no stop ATR? É baseado numa média? Defina isso antes. Porque na hora de conduzir o trade, você não tem dúvida do que fazer. E a emoção não vai, né, te guiar. O que vai te guiar é o teu trade system. Olha, e não importa o que esteja acontecendo no mercado. Se eu estabeleci a média de 17 como trailing stop, toda vez que a média de 17 subir, fechar mais um candle, eu vou lá e mudo o meu stop para um pouco abaixo dela. Cara, e você faz isso sempre. Vai ter vezes que aí ele vai te stopar e vai continuar. Vai ter vezes que ele vai te stopar e você vai se sentir muito bem porque ele te estopou e você poderia sair com algum lucro ali e não deixou voltar tudo. Vai acontecer as duas coisas. Não tem como saber. É impossível saber. Vou repetir muitas vezes isso porque isso é a coisa a premissa mais básica e mais importante que vocês precisam entender para ser traders profissionais. É impossível, gente. Não tem como saber o que é que o mercado vai fazer. A única coisa que você tem controle é do que você vai fazer com a tua operação. Então estabeleça regras claras, porque senão a emoção que vai te guiar. E depois de feitas as operações, né, é importante que você inclua no teu trade system uma forma de gerenciar o teu resultado, especialmente fazer um diário de trades, tá? Não só gerenciar no sentido de resultados, de indicadores e desempenho, né? Ah, qual é o meu percentual de acerto, qual é o meu fator de lucro, tudo isso eu vou detalhar aqui, né? Quanto que eu ganhei, né? Qual foi ao decorrer de um mês, quanto que eu ganhei lá, quanto eu tive de lucro. Isso é o menos importante, né? É a consequência. Tem KPIs, indicadores muito mais importantes que vem antes. Mas
principalmente quando você está ainda na primeira, segunda fase, terceira fase da evolução do trader, o mais importante, gente, chama diário de trades, tá? Isso aqui todos vocês precisam fazer e eu vou dar aqui um exemplo de um diário de trade muito bem feito pelo meu amigo Jackson, que aqui se encontra, que me disponibilizou aí alguns exemplos do diário de trade dele que achei fantástico, tá? Que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. O que é um diário de trade, gente? É você refletir sobre a tua operação, o que você fez bem, se você fez o que estava planejado, se você não fez, se você teve alguma emoção, qual foi essa emoção, ela te atrapalhou, ela te fez conduzir o trade de forma diferente do que você planejava. E o que, principalmente, né, depois de você reconhecer isso, é você escrever lá, cara. É importante você escrever, tá? O que é que você vai fazer para na próxima operação você não cometer o mesmo erro, tá? Esse diário de trades eu vou mostrar uma forma muito bacana que o Jackson fez, mas você pode nem que seja um papel de pão, sabe aqueles, como é que chama? Post-it, né? Você põe aqui na tua mesa, cara. Deixa um papelzinho daquele, um quadradinho daquele para cada trade. Aí cada trade você pega a caneta, entrou, aí bota lá, ponto de entrada, ponto de saída. Eu vou explicar um pouquinho mais que você precisa ter. Mas você vai lá e anota as coisas. Pode ser num papel de pão ou pode ser num slide de PowerPoint, como o Jackson fez, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas é importante que você faça esse diário de trade, né? E para você fazer, você precisa ter poucas e boas operações, né? Porque a galera que faz 1000 operações por dia não consegue fazer diário de trade nenhum, não consegue aprender e no final do dia sai no prejuízo, nem sabe por quê, ou sai no lucro, nem sabe por quê, para repetir aquilo, né? E assim o cara vai dia a dia, vai entrando em um monte de operação. E graças a Deus não é mais o caso de vocês, né? Mas vocês que estão assistindo ao vivo, mas pode ser que alguém que esteja assistindo depois aí o vídeo, que vai estar disponível no YouTube, se reconheça nessa fase que faz tanta operação que no final do dia não sabe o que deu certo e o que deu errado. Como é que vai repetir o que deu certo, como é que vai corrigir o que deu errado? Não tem como, né? Bom, exemplo aqui de um trade system, tá? De um guia, de um passo a passo para o meu trade system aqui na estratégia de correção nas médias. Meu setup, eu tenho 3 tempos gráficos para day trade, tá? Swing trade, vou usar outros tempos gráficos, mas eu vou usar o exemplo aqui do day trade, que é o gráfico de 1 minuto, de 5 minutos e o de 20 minutos. O de 5 minutos é o meu gráfico principal, tá? O de 1 minuto é o gráfico que vai me dar o sinal, tá? E o 20 minutos vai me ajudar a filtrar a tendência de longo prazo, tá? Tendência de longo prazo. Para mim ter os gráficos aí, os 3 gráficos alinhados no setup de triple screen aqui. Eu uso as médias exponenciais de 17,72 no gráfico de 5 minutos. Também uso a média exponencial de 72 no gráfico de 20 minutos. E uso o ADX, que é o movimento direcional, o Average Directional Index, no gráfico de 20 minutos. Então essas são aqui as ferramentas que eu tenho para o meu setup, tá? Os ingredientes, como diria grande analista André Moraes, grande professor, um grande mentor, um grande ídolo meu, que são os ingredientes da receita de bolo, né? Os filtros, tá? Para eu fazer uma operação de correção nas médias, a primeira coisa que eu vou olhar, o gráfico de 5 minutos tem topos e fundos ascendentes? Tem, beleza. Vou olhar o próximo. O gráfico, né, depois de fazer um topo maior do que o anterior, né, que são os topos ascendentes, ele voltou na região de médias móveis, pelo menos, né, tocando na média 17 após fazer esse último topo? Sim, beleza. Então eu vou lá para o próximo. O preço está acima da média de 72 no gráfico de 5 minutos, né? Sim, então eu vou para o próximo. Lá no gráfico de 20 minutos, ele está acima da média de 72? E sim, eu vou para o próximo. O ADX, lá na média, no gráfico de 20 minutos, tá? Ele está acima de 20, com o DI+, que representa a força compradora, acima do DI-. Se sim, beleza, eu atendi todos os meus filtros.
tá? Eu tenho um tempo gráfico, eu não vou me prender ao conceito desse trade system, tá? Mas rapidamente o que eu estou vendo aqui é que eu tenho um tempo gráfico que está direcional, mais longo, está indo na direção que eu quero operar, e o tempo que eu quero operar, ele também está nessa direção depois de fazer uma correção. Eu quero pegar aqui a volta para a tendência depois de fazer uma correção na região das médias. Basicamente é isso que eu estou dizendo e eu uso isso como filtro. E qual é o sinal? O pivô de alta no gráfico de 1 minuto. Aqui seria um exemplo de compra, né? Aquilo que eu mostrei para vocês. Ele fazer esse movimento aqui. Na hora que ele arma o movimento aqui embaixo, eu já coloco a ordem aqui em cima. Né? Entro aqui e ponho meu stop aqui. Se for ótimo, se não for, me stopa, beleza. Essa é uma forma que ajuda muito no gerenciamento de risco também. Para gerenciar a operação, aí eu entro com 1% de risco em essa operação, meu capital. Para gerenciar, depois que eu entro na operação, né, o stop vai ficar no último fundo, né, no último fundo do gráfico de 1 minuto, e sempre que 1 minuto fizer o zigue-zague, o meu stop vai mudando, né? Sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá. Então isso está na minha regra, meu trade system diz que eu faço isso. Então sempre que fizer isso eu vou fazer. Não importa se eu estou eufórico ou com medo. A realização parcial eu faço com 1 para 1, ou seja, imagina que tem 200 pontos de stop aqui, uma operação no índice, tá? Aí eu entrei aqui. Na hora que o mercado fizer 200 pontos, eu vou sair com 50% da minha posição, eu vou realizar lucro. Ele evoluir 200 pontos na minha direção, né? Ou seja, 1 para 1, mesma distância que eu estabeleci de risco. E a minha saída final, o meu alvo é de 5 para 1. Então, se eu entro com um stop de 200 pontos, o meu alvo vai ser de 1.000 pontos, tá? Durante as aulas práticas na sala, a gente tem procurado alvos mais técnicos, né? E eu estou acabando mudando um pouco essa regra. Mas aí, para simplificar, 5 para 1 é o que eu faço no automático, tá? E o meu trailing stop é a cada novo fundo no gráfico de 1 minuto, como eu já falei, e o SAR parabólico. Então, o SAR parabólico é um indicador, quem não conhece, coloca lá no gráfico. E você vai ver que quando está subindo, o SAR parabólico ele fica abaixo né, são as bolinhas que vão ficando abaixo do preço e vai subindo à medida que o preço vai subindo, né? Ele é muito utilizado para trailing stop. Então as regras estão estabelecidas, eu uso elas sempre, independente do otimismo ou do pessimismo em relação à operação, certo? Vamos lá. Um exemplo aqui de avaliação de trade system, tá? Coisas que são importantes na hora de você avaliar o resultado do teu trade system, né? Você fazer um backtest, que foi um backtest automático que fiz na minha, não sei se foi somente nessa estratégia de correção nas médias, agora eu não me lembro se foi juntando outras estratégias, mas quais são indicadores importantes aqui, né? A última coisa que você vai olhar é para o teu lucro, mas aqui, com um backtest feito no MetaTrader, eu comecei com um capital inicial aqui, eu acho que foi de 2020 para 2021, capital inicial aqui de 20 mil reais, e ele chegou a um capital aqui de 37 mil reais no final do backtest. Mas essa é a última coisa que você deve olhar, porque tem coisas mais importantes que vêm antes disso, tá? Para você estabelecer que é um bom trade system. E o mais importante deles é o que eu chamo de fator de lucro, tá? Que basicamente é a divisão do quanto você ganha nas operações que ganha com quanto você perde nas operações que perde, né? Então vejam aqui, ó, lucro bruto 76 mil reais e perda bruta 59 mil reais. Isso me deu um lucro líquido de 17 mil reais, tá? Nessa estratégia. Se eu dividir esse número, o lucro bruto pela perda bruta, né, em número absoluto, eu tiro o sinal, eu vou ter esse valor aqui de 1,29, tá? E aqui é uma referência para vocês. Eu acho que 1,30 é um bom trade system para day trade, para swing trade eu acho ruim,
certo? Não acho que seja bom. 1.5 eu diria que é muito bom. Muito bom. Trade System 1.5. E eu acho que o cara, assim, quando tá no nível muito profissional, assim, muito bom de trade, já conseguindo, além de ter um trade system maduro e já começa a filtrar um pouco mais de forma discricionária, ele consegue 2.0, né? Esse mês, por exemplo, eu tô em índice dólar com um pouco mais de 2 no meu resultado, tá? E é bem difícil você conseguir, né? Mas veja que mesmo com 2, olha que é bem difícil de conseguir, né? A maioria dos meses eu fico mais próximo de 1.5 do que de 2. Para você ganhar 10 mil reais, né? Com esse fator de lucro de 2, significa que você vai ganhar 20 mil e vai perder 10 mil, né? E vai perder 10 mil. Se você divide um pelo outro, dá fator de lucro de 2, o que é excelente. Mas tem muita gente que não consegue ver a perda desses 10 mil. Não consegue ver a perda desses 10 mil no trade system dele. Acha que tá ruim o trade system. E abandona o trade system. E quebra as regras do trade system. Vai procurar outro, né? Acontece muito isso quando você não consegue ir para a fase 4 lá da evolução do trader. Porque você não suporta essas perdas, gente. E o trader tem que suportar essas perdas. Aqui é um negócio de risco mesmo. É um negócio é renda variável, né? Então vai ter essas perdas. Você tem que melhorar o teu trade system, melhorar a tua consistência, melhorar aos poucos e melhorando a tua capacidade de fazer filtros discricionários e tudo mais. Mas, cara, você vai passar por perdas. Mesmo um trader muito bom vai passar por isso. Tem que saber encarar isso. O que mais que a gente pode olhar? Ó? Percentual de ganhos aqui desse trade system nas posições vendidas 67%, nas compradas 62%, bem parecido aqui, deu uma média de 64,95%, 65%, tá? É um resultado bom, mas não é o mais importante. O fator de lucro é bem mais importante do que isso. E é muito fácil mudar esse resultado, né? Eu faço parcial com 1 para 1, já tiro o meu risco. Se eu mudar isso, fizer parcial com meio para 1, isso aqui já vai para 80%. Fácil, fácil. Só mudar um componente da minha estratégia. Vai para 80%, tá? Mas o que, que vai acontecer com o meu fator de lucro? Ele vai cair. Ele vai cair. E muito possivelmente o meu resultado final, o meu lucro final, ele vai cair também. Mesmo aumentando o percentual de lucro. Certo? Que mais que é importante aqui? O número de trades, né? Então, em um ano, em mais de um ano e meio, essas estratégias deram um pouco menos de 1.000 operações, né? Nós estamos falando aí sei lá, 300 pregões, mais ou menos isso, que deram aí 900 negociações, quase 1.000, vai. Então, nós estamos falando em média de 3 trades por pregão, né? Então você tem que ver isso também. É uma média que atende às tuas necessidades também, teu estilo de operar. Você gosta de trade system que operam mais, ou você gosta de trade system que pegam tendências mais longas e opera menos. Então você vai calibrando, né? O importante aqui que eu queria, para fechar esse slide, é dizer que esses três, tá? Número de operações. Número de operações. Tá? Deixa eu colocar de um jeito diferente aqui. Pagar tudo aqui para fazer diferente. Número de operações. O fator de lucro. Fator de lucro. E o percentual de acerto. Tá? Essas três formam o que eu chamo de cobertor curto. Tá?
O cobertor curto. Sabe o cobertor curto que você tá com frio nos pés, aí você cobre o pé e fica com frio na cabeça, aí você cobre a cabeça e fica com frio no pé? Esse é o cobertor curto do Trade System, né? Porque, por exemplo, eu posso melhorar o resultado do lucro desse meu Trade System tirando um dos meus filtros lá, tá? Por exemplo, eu tenho um filtro de ADX no gráfico de 20 minutos. Se eu tirar esse filtro, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer bem mais operações, então o número de operações aumenta, tá? O percentual de acerto diminui um pouquinho e o fator de lucro diminui, certo? Provavelmente, o lucro total, como o número de operações aumenta muito, o lucro total pode até ficar melhor. Vai ficar ali, por exemplo, ao invés de 17 mil reais, 20 mil reais. Tá? Opa, Germano, mas 20 mil é melhor do que 17 mil, né? 3 mil reais a menos. Quem é que vai desperdiçar, né? Esse lucro a menos? Opa, tira essa regra. Só que ao invés de 900 operações, certo? Você vai ter, no lugar de 900 operações, ele passa para 1.800, certo? Tô aqui chutando, tá, gente? Mas assim, é coerente com vários backtests que eu já fiz. Eu não sei se o número é exatamente esse, mas a coerência, talvez com um certo exagero aqui para ser didático para vocês, com os backtests que eu já fiz. O que que a gente vê aqui? Para ganhar 17 mil reais, eu fiz 900 operações. Para conseguir mais 3 mil reais, eu fiz mais 900 operações. Então, as 900, ou seja, eu dobrei o número de operações. As 900 operações adicionais que eu fiz, elas me trazem pouquíssimo do meu resultado. E a gente tem que lembrar que essas 900 operações adicionais, para trazerem 3 mil reais a mais no resultado, ela vai me trazer o dobro do meu custo para operar, né? De emolumentos, de corretagem, se eu pagar a corretagem, né? E também vai me trazer o dobro do meu estresse emocional, né? Eu vou levar o dobro de stops, né? Que podem influenciar, né, a ter um dia de fúria, né? Vai ter dias que vai ter uma sequência de stops maior do que o que eu estou acostumado. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Por isso que aqui é um cobertor curto e você tem que buscar um equilíbrio dessas três coisas no teu trade system que esteja alinhado com o teu perfil, com o teu perfil emocional, o que te faz bem, o que te faz manter sempre teu equilíbrio emocional quando esse trade system estiver rodando na prática, seja com um robô, seja você operando ele, tá? Então isso tem que ficar bem alinhado. Outra coisa, né? Como eu já falei, dei o exemplo. Dá para melhorar o percentual de acerto aí com, por exemplo, eu colocando uma parcial mais curta, mais próxima. Ah, não vou fazer parcial de 1 para 1, não. Na hora que evoluir a metade, eu já faço aí a parcial com 75% da minha posição, elimino o risco e fico só com 25% da minha posição para ir no alvo. Então, muitas vezes você até alonga o teu alvo, mas você só está com uma posição muito pequena, porque é 25% da tua posição inicial, 75% você já realizou o lucro muito rápido, né, com um lucro pequeno. Então, você aumenta, numa condição como essa, bastante o teu percentual de acerto, mas você diminui o teu fator de lucro e às vezes até aumenta o teu número de operações, né? Principalmente se você utilizar, por exemplo, um break-even logo que fizer, o break-even quer colocar o stop no ponto de entrada, né? Logo que fizer a realização parcial, você vai lá e faz o break-even no ponto de entrada para proteger o restante da posição. É arriscado você sair de várias posições e ter que entrar de novo, né? Então acaba aumentando o número de operações também.
Então é isso, gente. Eu acho que também não adianta você colocar um monte de filtro, tá? Que me dê um fator de lucro aqui de 2.0, eu melhoro aqui, vou para 2.0. Cara, ficou lindo o fator de lucro, tá? Mas é um trade system que ao invés de 900 operações, ele fez 100 operações. Em 300 pregões, ele fez 100 operações. Ou seja, a cada 3 dias ele faz uma operação, tá? Cara, trade system não vai te dar dinheiro, pô. Na boa. Ele pode ter um percentual de acerto altíssimo, de 80%, um fator de lucro altíssimo, de 2.0, mas se ele fizer, tá, pouquíssimas operações, sei lá, 50, 100, faz uma operação por semana, ele não vai provavelmente te dar dinheiro, te dar uma grana, te dar um retorno legal para valer a pena você passar uma semana olhando para o gráfico para fazer uma operação. Entendeu? Então, é um cobertor curto que você precisa achar o ponto de equilíbrio, tá? Mas tenham em mente aí que existem diversos outros indicadores para avaliar um trade system, mas eu acredito que esses três, para começar, são os três principais aí que você precisa estar de olho. E você pode fazer isso através de um backtest e pode fazer isso através do teu aí, planilha de resultado. O Profit tem um módulo, né? Para quem não conhece, o Profit aí, a maioria usa o Profit. Tem um módulo lá de gerenciamento de resultado, de relatório de resultado, e ele dá a maioria desses indicadores. Eu acredito que os que eu falei aqui, ele dá todos. E você fica avaliando isso mês a mês. Só toma cuidado de não olhar isso todo dia, né? Porque o dia tem pouca relevância no teu trade system. Olha no final da semana, olha no final do mês. Acho que nem na semana, acho que parte do mês, né, cara? Porque você precisa de um conjunto de operações para avaliar o teu trade system, para fazer melhoria nele, tá? Diário de trades, tá? Aquilo que eu quero mostrar para vocês, o exemplo do Jackson. De tudo que eu falei nesse treinamento, essa é a única coisa que eu vou falar para vocês. Tá? Sabe aquela dica de ouro, aquela dica infalível, né? Aquela de botar vídeo no YouTube dizendo assim, assista esse vídeo aqui, senão tem uma dica infalível para você nunca perder no trade. Você nunca perde, tá? É você fazer um diário de trade. Por que você nunca perde? Porque sempre você vai ter duas alternativas. Ou você ganha, ou você tem lucro na operação, tá? Ou você aprende. E na hora que você vai escrever lá e vai reconhecer aonde que você errou na operação. Se é que errou, às vezes a operação ela te dá prejuízo, mas você não errou nada. Você fez tudo que teu trade system mandava. Beleza? Faz faixa. Mas se você errou alguma coisa, é o momento de você parar, pensar, botar a cabeça no lugar, reconhecer que errou, né? Fazer o exercício do accountability, da responsabilidade e escrever lá o que foi que você errou e escrever o que você vai fazer para garantir que na próxima você não cometa o mesmo erro. Então essa é uma regra infalível, você nunca perde, ou você ganha ou você aprende, tá? Eu quero destacar que precisa ter no diário de trade, tá? Você pode colocar lá todos os detalhes, como o preço de entrada, o preço de saída, quanto foi o lucro, quanto foi o prejuízo, onde você fez parcial e tudo mais. É até bacana você manter uma planilha disso para depois você gerar estatísticas em cima disso. Mas o que eu quero destacar aqui, a primeira coisa é você precisa colocar isso aqui, ó. Qual foi a estratégia que você utilizou para operar? Isso tem que estar no teu diário de trade. Você pode fazer uma planilha linda, maravilhosa, pode pagar um sistema. Tem sistemas aí robustos no mercado. Você paga lá a mensalidade para usar ele só de diário de trade. Como alguns traders dão importância a isso, né? Ou pode ser num post-itzinho, num papel de pão, tá? Mas a primeira coisa que você tem que colocar e anotar é assim, qual foi a estratégia utilizada para operar, tá? Por que eu estou dando importância a isso, gente? Porque se você, na hora de escrever isso, não sabe qual foi a estratégia utilizada para operar, é o primeiro erro que você precisa reconhecer e precisa estar lá no teu diário.
eu preciso estabelecer uma estratégia para me operar. Uma vez estabelecida essa estratégia, eu preciso segui-la, né? Preciso ser guiada por ela. E aí, por isso, né, que muitas vezes já fiz isso com o Álvaro, já fiz isso com o Gil, né? Ah, bati minha meta, ganhei aqui um lucro. Ah, que massa, legal, parabéns. De propósito, né? De sacanagem, não era, mas era pensando no bem, né? Mas eu fazia, né? Legal, parabéns. Qual foi a estratégia que tu utilizou, né? Cara, porque se você entrou no Bumble, no Gamble, no aposta, no carteado, né? Cara, você não vai conseguir repetir aquilo. Legal, beleza, você ganhou dinheiro. Beleza nada, né? Até ruim você ter ganhado dinheiro com isso. Porque o mercado está te induzindo a tentar aquilo de novo. E você não sabe nem o que foi que você fez. Você fez no Bambo. Então a primeira coisa no teu diário é você põe lá, escreve lá qual é a estratégia que você utilizou para operar aquele trade system, né? Para operar aquele ativo. Se você não sabe responder essa pergunta, você não deveria ter feito aquela operação. É o teu primeiro erro, não deveria ter feito. Tá errado, mesmo ganhando dinheiro, não deveria ter feito aquela operação. O resultado financeiro é até importante para gerar estatística, mas não é o foco do diário do trade. O foco é, principalmente para quem está precisando controlar as emoções, o foco é escreve, cara, faz um diário mesmo. As adolescentes, né, gostavam de fazer. Diz o que você estava sentindo na hora. Aproveita para fazer essa reflexão. Acho que é importante, né? E o que você estava sentindo e o que você fez com o que estava sentindo, tá? Exemplo aí do meu amigo Jackson. Poxa, ficou bem pequeno aqui. Não vai dar para, talvez não dê para vocês lerem, tá? Mas olha que bacana. Eu trouxe 2 exemplos aqui, eu leio aqui para vocês, tá? Ele fez de uma forma legal porque ele pega o gráfico e faz um print screen, né? Tira uma foto do gráfico e põe aqui o gráfico para depois ser fácil, depois dele voltar lá e ver, ó, eu entrei aqui, eu coloquei o meu stop aqui, então ele desenha, faz setas para mostrar o que ele fez, mas ele também escreve aqui, ó. Então ele botou aqui, qual foi o gráfico que ele operou, o gráfico de 30 minutos, o preço de entrada, a saída 1 e saída 2, que seria parcial e ao final, não houve, porque essa foi uma operação que deu prejuízo, né, que foi estopado. Aí ele diz onde ele foi estopado, que foi um stop ajustado, né, de acordo com a regra dele. Aí ele bota a descrição, né, que foi uma entrada pelo setup, aí ele dá o nome para o setup dele, ó, AGLRF, né, que deve ser agulhada, rafia, alguma coisa nisso, eu sei porque ele já me contou desse setup. Mas É isso aí. é esse mesmo, né? Você pode utilizar aí uma sigla, como ele fez aqui, para resumir o teu setup. E ele conta um pouco como é que estava a condição, mas eu acho que o mais importante, ó, ele colocou aqui, ó, operação bem executada, ou seja, atendia todos o trade system dele, mas é necessário eliminar entradas nas vésperas e durante teleconferência de resultado. Incluir no plano de trade mais esse critério. Seguir preservando o capital. Então ele percebeu que quando ele entrava em véspera de divulgação de resultado, tinha bastante volatilidade e tirava ele do trade. Às vezes até voltava lá no alvo dele, mas a volatilidade tirava ele do trade. Então era melhor esperar. Coisa que a gente já adotou no nosso trade system, no day trade, para não operar antes do mercado americano abrir o índice, não operar antes de notícia, né? Então ele percebeu isso, então ele viu, ó, eu fiz tudo que o meu trade system mandava, mas tem uma coisa aqui que não estava no meu trade system, eu acredito que isso foi um erro da minha operação, apesar de ter feito tudo que o meu trade system mandava, e incluir aqui no meu trade system uma questão importante, uma regra importante, né? E ele passou a melhorar o trade system dele a partir daquilo. No outro exemplo, foi um exemplo que deu parcial e final, né? E aí ele fala qual foi a entrada, todos os detalhes, foi alvo. Mas veja, mesmo a operação dando alvo, e aqui nem o resultado em termos de lucro ele colocou, né? Ele só fala aonde que saiu e tudo, porque para
eu sei que o Jackson faz uma planilha, né, para controlar os lucros dele, mas para o diário dele, para ele refletir sobre o que ele fez de bom e o que ele fez que precisa ser corrigido, ele não precisa saber o lucro, não é o lucro que importa. É se ele fez a entrada no lugar certo, se ele conduziu o trade no lugar certo, mesmo um trade que deu gain, né? E aí ele foi lá e colocou, ó, operação bem executada, seguir melhorando a qualidade nas entradas e seguindo o plano fielmente. Seguir regra primordial, que é a preservação do capital. Então ele reforça alguns pontos que, mesmo ele fazendo bem, possivelmente eram pontos que em outras operações ele não estava fazendo bem, e é meio que reforçando, né, como recompensa, tá vendo? Né, continua fazendo isso que vai dar certo, né? Na outra deu stop, eu vi uma oportunidade para melhorar, nessa deu lucro, então tá vendo? Continua fazendo isso, mesmo que algumas deem stop, vale a pena continuar fazendo. Então, dá essa conotação, né? Por isso a importância do diário de trades. Eu trouxe aqui o exemplo do Jackson. Eu, particularmente, não faço diário de trades, apesar de recomendar demais. Acho que é extremamente importante, principalmente quem está precisando corrigir aí aspectos emocionais e está precisando responder a primeira pergunta, que é qual foi o trade system que você utilizou, né? Mas não faço porque eu cheguei a fazer no começo da minha carreira de trader, mas logo muito cedo eu comecei a fazer a automação do meu trade system, né? Lá com o robô do MetaTrader. E meu diário de trade acabou sendo o código do meu robô. Então tudo que eu percebia, eu fazia mentalmente, né? Ia lá no código fonte do robô, preciso melhorar tal aspecto do meu trade system. Aí eu ia lá e melhorava o meu robô, né? Aí eu escrevia no código do programa, né? Ao invés de escrever num papel, num slide ou numa planilha. Então, meu diário de trade acabou sendo feito através de códigos de programação. Mas recomendo demais que se faça. E hoje, meio que acabei voltando a fazer com esse projeto da sala de trade, né? Da mentoria. Eu estou fazendo todo dia isso com vocês, né? Todo dia de manhã eu resgato todas as operações que eu fiz. Então eu não escrevo o meu diário, mas eu falo para vocês. Então eu estou reforçando ali para vocês que na verdade é para mim aquilo lá, né? Ajudo a ensinar, mas também ajudo a aprender também, reforçando para mim mesmo. Vários aspectos, eu já mostrei alguns aspectos emocionais que me atrapalharam em alguns trades, né? Por isso que eu digo que eu não cheguei lá na fase 5 ainda da evolução do trader. Né? Teve situação que eu não fiz a parcial onde deveria, acabei ficando emocionalmente, talvez, induzido a apertar mais o meu stop, com medo da operação voltar, e eu já falei isso para vocês. Falei de uma operação que deu errado, porque eu perdi a entrada boa e aí fiquei ansioso para querer entrar em qualquer lugar e acabei entrando errado. Mostrei isso para vocês. Mostrei situação que eu teve lucro, mas eu percebi que eu fiz a entrada errada. Agora eu não lembro qual foi o caso, mas teve um caso que eu mostrei isso para vocês também. Então, tudo isso eu vou reforçando internamente na minha cabeça. Primeiro, reconhecendo que errei. E segundo, me comprometendo ali com vocês, né? Que eu acho que é até mais importante essa exposição até do que escrever num papel, né? Porque vai ficar feio para mim no outro dia chegar e contar para a mesma coisa. Você sabe aquilo que eu falei para vocês que errei? Pois errei de novo. Eu vou ter muita vergonha de fazer isso. Então isso está sendo muito bom para mim. Meu diário de trade tem sido, né, a sala nossa lá e a gente falar sobre esses trades ao vivo no dia seguinte. Faltam 4 minutos para as 3h30. Eu ainda tenho alguns slides para falar para vocês, mas a gente vai fazer isso amanhã sobre a otimização do Trade System. Então vai ficar um segundo vídeo sobre Trade System para finalizar aí com esse tema de otimização. Mas só para a gente finalizar, eu queria ouvir um pouquinho de comentário de vocês sobre essa aula, o que vocês acharam, se despertou em vocês aí algum insight, alguma ideia de como trabalhar diferente aí com o trade system de vocês. Não sei se Jackson quer reforçar um pouco do diário dele também. Deixo esse espaço agora para vocês, antes de a gente finalizar.
Em relação ao diário, Germano, foi a forma que me ajudou, né? De repente, para os meninos aí, para a galera aí, talvez outra coisa ajude, né? Na questão de você fazer uma boa avaliação do seu trade, né? Você só vai saber se você vai melhorar isso falando de mim, né? Eu só consigo melhorar a qualidade das minhas operações se eu souber o que eu estou fazendo, o que eu já fiz, né, antes. E aí o diário de trade foi uma forma de eu fazer um check-up, né? Se o que eu fiz está batendo com o que eu testei antes, né? Com o que eu montei no meu trade system. Então foi uma forma. E isso me ajudou bastante. Esse diário foi de maio. Eu estava fazendo, as últimas semanas aí, eu estava pegando as operações para poder fazer algumas antigas aí que eu não tinha feito, de operação que eu tinha fechado, e eu já encontrei alguns erros de entrada. Um mesmo, por exemplo, foi aquela entrada na Cezan. Eu estava olhando aí a semana passada, eu tomei um stop que, na verdade, se você pegar o gráfico diário, você vê que estava afastado das médias, então é uma operação arriscada. Eu poderia ter evitado aquela operação e não ter tomado stop. Então, tá no meu diário de trade lá também essa crítica e no meu trade agora, a primeira coisa que eu estou avaliando, como prioritário é a questão dessas entradas, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma entrada e como você falou, e a questão do emocional implica bastante na entrada, na saída, na condução. Então, se você não tiver uma regra clara, ou mesmo que você tenha aí, você não se fiscaliza, você acaba que você comete erro, né? Então, o diário de trade é uma forma que me ajudou bastante nisso aí. Legal, obrigado, Jackson. Obrigado aí pela sua disponibilidade de me passar aí o teu diário de trade para ser exposto aqui. Te agradeço demais, cara. E te agradeço aí também pelos comentários. Mais alguém quer comentar alguma Valeu. coisa? Ajudou Eu, vocês? eu já fiz diário de trade, né? Nesse período todo assim, aí, só que nunca de forma consistente, né? Então eu tenho um caderno aqui que consigo ver diário de 2019, 2020, de dias assim. É interessante que eu peguei para ler essa semana, não sei se foi no final de semana, e lendo cada coisa assim, eu falei, nossa, como mudou, né? Como minha forma hoje de operar mudou, de encarar aqueles arrependimentos que escrevi. Era para ter feito tal coisa e não fiz. Era para ser aquelas receitas de bolo. E hoje, operando aqui, nós estamos operando com outra consciência, né? Com o risco-retorno, uma coisa que está muito presente sim, no meu trade system hoje, essa ideia do risco-retorno, né? Bacana, legal. Mais alguém? Não? Eu nunca fiz esse diário não, Germano, mas acho que vou começar a fazer, porque é bom, né? A gente vê onde está errando para procurar corrigir. Eu estou buscando operar de uma forma mais consciente. Vou E começar voltei a fazer. fazer, viu, Gil? Voltei a fazer hoje aqui. Já escrevi aqui as 3 operações de hoje. Legal. Mas antigamente era tanta operação, Gil, que eu não tinha nem condição de fazer o diário por conta disso, viu? Show de Aí, bola. Show de bola. Então Eu tenho aí, que chegar nesse nível aí. Fazer o então, diário. Eu não tenho feito diário, não. Mas, assim, é aquilo que o Germano falou. A gente vem conversando aqui e está sempre revisando, né, um pouco da operação anterior. E eu achei muito interessante essa coisa das etapas aí, porque a gente meio que se identifica, já passou e volta para etapas anteriores e de vez em quando dá uma beliscada em uma etapa superior, volta para a anterior. Mas já ver esse percurso ideal para a gente correr já é uma indicação de um caminho que você tem que seguir, né? Se quiser ser um trader de sucesso aí. legal, meus caros. Beleza, obrigado aí pelas contribuições de vocês. Vou encerrar aqui agora o vídeo e a sala. E amanhã a gente está de volta para mais um dia de mercado. Obrigado, valeu, um abraço, tchau, tchau. obrigado você. Obrigado, turma aí. Valeu.